5h54, 24 de maio de 2020, domingo. É isso que vos fala, servo nosso Senhor Jesus Cristo, Alf, Ministério Igreja Jesus. Vamos falar da conjuntura das máscaras que estamos usando. Estamos vivendo uma tempestade, Operação Storm. Alguns devem lembrar do corinho evangélico. E os corinhos evangélicos, nós devemos aos evangélicos de Lutero. Em 1517, começou um movimento na Alemanha e até 1521, Lutero foi protegido num castelo e lá ele escreveu o Novo Testamento em alemão. E também uma nova liturgia de corinho começou a surgir com os escritos de alguns hinos de Lutero. E hoje nós podemos, pela graça de Deus, esse movimento, cantar esses corinhos evangélicos tão comuns e às vezes até corrompidos, né? Como tudo que é humano. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Você lembra esse corinho? Não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento temos a submergir, as ondas atendem ao meu clamar. Sossegai, sossegai, seja encapelado o mar, as ondas os anjos do mal não podem naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu falar, sossegai, sossegai. E aqui vai minha solidariedade aos brasileiros, aos portugueses, aos angolanos, aos povos de língua portuguesa que ouvem essa mensagem, de que o Senhor Jesus manda nas ondas do mar. E sobre isto eu tenho que adentrar agora no assunto do tempo das máscaras que estamos vivendo. Não é apenas uma questão de epidemia, não é apenas uma questão de saúde, mas é também uma questão política muito grave, muito séria que nós estamos passando. O gênio do mal, que nós cantamos nesse hino, está sendo combatido pelo Senhor Jesus. As ondas do mar estão ouvindo a voz do Senhor Jesus. E muitas operações marítimas no Atlântico Norte não estão sendo possíveis, porque as ondas estão se levantando como em furacões. Sim, o Senhor Jesus está batalhando por nós, nos informa as agências de inteligência. No sul do Pacífico, a Marinha de Guerra norte-americana enviou 7 dos 11 grandes porta-aviões. Os Estados Unidos da América formaram uma aliança de 119 países e cercam as águas do Golfo da China. E Golfo geralmente é sinônimo de guerra, né?
pois temos que falar dessa palavra guerra. Pois nós já passamos do estágio de guerra de agências de informações para a guerra estratégica militar. E poderemos passar para a fase de tiro de guerra. Essa crise começou há décadas atrás. Já quando terminou a década de 60, houve uma conferência dos comunistas e socialistas em Cuba para dar início à Terceira Guerra Mundial. Pouco mais de 20 anos, em 1967, 22 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Esses comunistas, liderados pelo senhor Fidel Castro, arregimentaram a juventude brasileira da USP, o senhor José Disseu, oficial do exército cubano, espião treinado em guerrilha, o hoje capitalista católico Olavo de Carvalho, Dilma Rousseff, terrorista de Grupo Colina, que assassinou uma dúzia de pessoas no shopping do MASP, e depois que aquelas pessoas, devido à bomba do grupo terrorista, caíram no chão, o seu grupo veio e as metralhou. A minha geração, a minha juventude, foi educada com Lula, e eu cansei de ver greves contra o regime militar nas universidades. Os jovens, a mente dos jovens foram cooptadas pela ideologia socialista marxista. Esse movimento revolucionário está sendo hoje combatido no Brasil e no mundo novamente. Temos aí o presidente Bolsonaro, que sofreu atentado desse grupo que matou Celso Daniel, em São Paulo, e que, infiltrados no Poder Judiciário, com o juiz Moro, delator do presidente e do governo do presidente Bolsonaro, não permitiram e não permitem até hoje o desvendar dessa trama para o assassinato do presidente Jair Bolsonaro. E o povo não sabe, e o povo não tem acesso nem aos celulares, nem às comunicações de Adélio Bispo. E estamos aí na mão de agentes políticos que, segundo inteligências de 60 inteligências internacionais, acabaram de assaltar 927 bilhões do Banco Central do Brasil através de uma engenharia financeira e jurídica PEC 10, inconstitucional. O agente de espionagem chama-se Oscar Aníbal Chiappano, que pede a prisão de 8 membros do Supremo Tribunal Federal e que pede a prisão de governadores, prefeitos e 302 parlamentares. Estamos vivendo essa situação e época de máscaras por causa de uma guerra mundial, a Terceira Guerra Mundial, entre China, os comunistas vermelhos da Venezuela, de Cuba, de Angola, de outros países socialistas. Angola, se os meus ouvintes não sabem,
Mandela, África do Sul, eram terroristas, comunistas, socialistas, que venceram o poder nesses países da África. Para se ter ideia, em Angola, esses grupos terroristas revolucionários pegavam os testículos dos portugueses, penduravam nas cercas de suas fazendas. Quebravam e pisavam todas as máquinas que encontravam pela frente. Mesmo sobre a observação dos empresários portugueses de que vocês iriam precisar dessas máquinas, eles respondiam, mas o ódio é muito grande. Esses revolucionários aí, associados a grupos econômicos de interesse financeiro dos Estados Unidos e da Europa, no proeminente George Soros, patrono dos partidos de esquerda do Brasil, e aliás o agente de inteligência Oscar Aníbal Chapano pede a prisão do Fórum de São Paulo, fundado por seu Fidel Castro, Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva. Então esta é a guerra de inteligência, a guerra de estratégia militar e a guerra financeira econômica que querem impor, já impuseram, através da ONU, através do FMI, a Argentina. O FMI, até por experiências que tive no setor financeiro, impôs várias crises ao Brasil, com juros de 50% ao ano, em um ano no Brasil. Teve que pagar, a República Brasileira teve que pagar, na administração do Banco Central de Armínio Fraga, teve que pagar 51% de juro. Alguns colegas compraram seu imóvel nessa época, à vista, somente com juros da República Federativa do Brasil. Continua em ação o senhor Armínio Fraga, as suas candidaturas, BTG Pactual, com seu Pécio Arida, vice-candidato candidato a ministro do candidato Alckmin, do PSDB, hoje Dória, de tão impopular está sendo chamado, difamado como Doriana, foi derrotado agora há poucos dias na Assembleia de São Paulo. Para lockdown de São Paulo. O objetivo destas gangues internacionais com os chineses e os governadores Caiado, Camilo de Ceará, e aí a minha solidariedade àquela senhora que foi tirada da praia de Iracema, tentando curar uma crise de pânico e depressão devido às óbvias condições de vida que estão levando os cearenses, e foi assediada pela polícia, e ela resistiu bravamente. Minha solidariedade pela a sua enfermidade, pela sua coragem. Senhora, não sei seu nome, mas como conterrâneo, aí vai minha solidariedade. Continuemos. Estamos realmente em uma guerra de estratégia, já chegou ao nível de estratégia militar e pode chegar ao nível de tiro de guerra a qualquer momento. Os porta-aviões já estão estrategicamente cercando com a aliança de 119 países a Venezuela e também a China. Medidas financeiras e econômicas já foram tomadas na Bolsa de Valores de Nova York, no Banco Central de Nova York, o presidente sob a liderança e a orientação estratégica do presidente Trump. Prossigamos. O juiz Oscar Aníbal Chapano tem informado e o coronel Alves tem analisado as circunstâncias de suas denúncias à Corte Internacional de Justiça da ONU, BIAIA. E este cidadão, este juiz corregedor do
Tribunal Internacional, do qual o Brasil é signatário, citou um tratado chamado EMILAD. E contra esse tratado, o senhor ministro Alexandre de Moraes cometeu um crime ao adentrar sua residência no Rio de Janeiro e confiscar o seu celular. E esse tratado, o EMILAD, é sério, ele existe. Temos informações oficiais de que, de fato, o Brasil é signatário desse tratado e são 60 agências internacionais, incluindo a DEA, combate à droga, e uma das denúncias do Dr. Aníbal Chiappano é que 10 mil ONGs e fazendas na Amazônia destilam, não só a Amazônia brasileira, destilam drogas. E para escândalo da humanidade, diante do trono do céu de Nosso Senhor Jesus Cristo, criaram uma droga que envolve tortura de crianças e aprisionamento de crianças, chamada adenocromo. E essa elite global, política, econômica, financista, com a China, estão sendo combatidas e talvez por isso nós caminhamos para o terceiro estágio de tiro de guerra contra eles. E o que eu tenho a dizer aos meus ouvintes, o que eu tenho a dizer ao povo cristão, aos servos de Jesus, é o que diz esse hino. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado do mar, a fúria das ondas, o gênio do mal, não podem a naufragar, porque reina o Senhor, Rei dos céus e mar. Então, assim como estes pseudocientistas de séculos conspiram com a cosmologia, com a economia da humanidade, com a política da humanidade, desde Copérnico, Galileu, Newton, Einstein, eles corromperam a verdade bíblica de Isaías 40, 22. O Senhor se assenta sobre um alto e sublime trono no céu, e de lá contempla nesta serra circular todos os homens, que são como gafanhotos colhendo as suas safras. Parafraseado Isaías, o profeta, grande profeta. Pois bem, como a mente nossa foi corrompida com a teoria de bola giratória molhada, a terra é plana, imóvel, circular, e Deus está no trono, acima nos céus. A nossa geração foi corrompida com o socialismo, com o comunismo marxista, hegeliano, da filosofia da academia filosófica e econômica de Hegel e Marx, e antropológica e biológica de Newton. Essas academias Oxford, Cambridge, academia alemã, corrompeu toda a verdade bíblica. A escola de Frankfurt corrompeu toda a moral cristã, lançando jovens na droga, no homossexualismo, no aborto, toda a geração nossa da América, dos Estados Unidos. A geração do baby boom pós-guerra, que gerou este monstro chamado Maduro, que está em banca, escondido, e vai enfrentar agora o tiro de guerra da aliança de 119 países na Venezuela. Enquanto isso, em Brasília, esses jovens estão clamando pelo comunismo, clamando pelo socialismo, com suas mentes corrompidas e cooptadas por Zé Disseu, Lula, PSOL, PT, PCdoB, PDT, do Cangaciro, que envergonha os cearenses hoje, Camilo e Roberto, que serão denunciados
por crime de humanidade, contra a humanidade. Como disse a doutora Damares, a ministra Damares, do presidente Bolsonaro, pede prisão desses governadores, prefeitos, que estão violando os direitos humanos em todo o Brasil, como nunca houve uma violação dessa. Nem na época do Império houve uma violação desta. O vídeo já chegou a 20 minutos e eu acho que já cumpri a minha obrigação, a minha carreira de servo de nosso Senhor Jesus Cristo, informando sobre a conjuntura em que nós estamos e sobre a necessidade de jejum e de oração. Como disse o Coronel Alves, pelo nosso povo, pela humanidade, por esse tempo de renovação na Terra, de juízo da minha geração. Como diz Luciano César, do canal Nova Era, temos alguns pontos que discordamos, mas devemos guardar essa esperança que a história atende à voz do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, Senhor do nosso sopro de vida, o respirador eterno do nosso ser. E você que então ouviu essa mensagem, quer aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, ser também o seu servo, seu discípulo, e você que quer se reconciliar com esse nosso Senhor Jesus Cristo, e você que já está na paz e no serviço desse nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe os Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo levante o seu rosto sobre ti e te dê o shalom, a paz. Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a glória do respirador da sua glória, agora e para sempre e eternamente. Esse que vos falo, Alf, servo do nosso Senhor Jesus Cristo, Ministério e Igreja de Jesus.